A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 10 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é sobre doação de órgãos. O nosso texto bíblico encontra-se em 1 João, capítulo 3, versículo 16, onde a palavra de Deus diz: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Fazendo um paralelo entre esta passagem bíblica e o título da nossa lição, podemos dizer que a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. A ideia de doar é abundantemente expressa nas Escrituras Sagradas. Ela está diretamente ligada ao mandamento de amar o próximo. Doar é a ação concreta do amor. É a boa obra que expressa o amor que sentimos pelo outro. Tiago e João dizem em suas epístolas que se, por exemplo, um cristão diz ter fé e amar, mas não apresenta uma ação concreta ao objeto dessa fé e desse amor, as epístolas sentenciam que esse cristão não tem fé e não ama. Então, o nosso amor a Deus está proporcionalmente ligado ao nosso amor ao próximo. Nesse sentido, precisamos expor a relevância desse tema tão urgente nos dias atuais. Doar órgãos significa salvar vidas. Quem ama, doa. Nessa lição, vamos refletir sobre a doação de órgãos humanos. Precisamos entender que a doação de órgãos é um ato de amor. De acordo com a lei brasileira, se a pessoa não declarar em documento a sua posição de não ser doador, seus órgãos podem ser retirados para transplantação mediante autorização do cônjuge ou parente. Aos que concordam e os que não estão de acordo com a situação. Mas afinal, qual deve ser nosso posicionamento como servos de Deus? Nessa lição vamos refletir sobre o assunto à luz do que nos revela as Escrituras Sagradas. Então vejamos em que consiste a doação de órgãos. Esse procedimento é a concordância por parte de uma pessoa que consente que seus órgãos sejam retirados após a sua morte para serem aproveitados em portadores de doenças crônicas. Tal procedimento tem como objetivo aumentar os dias de vida desses pacientes. Todos nós já devemos ter ouvido falar em transplantes de rins. Esse tipo de transplante é bem comum. Conforme sabemos, o rim é um órgão par, que permite ao doador viver bem mesmo tendo cedido um deles. Esta prática não encontra muitos questionamentos entre as pessoas. Você já reparou nas campanhas de doação de sangue? Também é um procedimento que não levanta polêmicas, embora algumas pessoas sejam contrárias à doação de sangue. De um modo geral, como temos dito, a doação de rim e sangue não encontram muitas objeções. Outro órgão em que o processo de transplante vem alcançando sucesso é o do fígado. No que diz respeito a esse tipo de doação, que envolve pessoas vivas, não há nenhum problema ético. E desde que nossa consciência esteja alinhada com a palavra de Deus, também não há nenhum problema. A bênção de Deus tem alcançado pessoas mediante a generosidade humana. Em Tiago capítulo 4, versículo 17, encontramos o seguinte: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quanto à doação de órgãos após a morte, o decreto 9175, assinado em outubro de 2017, alterou o Sistema Nacional de Transplantes, SNT, a sigla. Então, o novo texto retira a possibilidade
de consentimento presumido para a doação e reforça a decisão expressa da família do doador no processo. Tal decreto vai fortalecer a legislação que regula todo o processo de doação de transplante no Brasil, com o objetivo de resolver o problema da carência de doadores vivos. Em um país em que cresce o número de pessoas com doenças crônicas, a solução foi buscar esse meio de tornar mais rápida a disponibilidade de órgãos para transplantes. Tal decreto foi motivo de discussões e debates. Embora boa parte da sociedade se colocasse a favor, alguns foram veementemente contrários. Quanto aos que são contra a doação de órgãos, um dos principais argumentos é a comercialização de órgãos humanos. No mundo materialista em que vivemos, onde quase tudo está à disposição para a compra, é evidente que pessoas que amam mais o dinheiro do que o próximo sejam capazes de comercializar até mesmo órgãos humanos. Outro argumento é o receio de que haja discriminação. Então, a possibilidade de que órgãos possam ser usados de formas diferenciadas entre pobres e ricos. Em um país onde a moral e a ética e a credibilidade estão em crise, compreende-se a preocupação dos que são contrários à doação de órgãos. Ainda podemos destacar o argumento dos nossos irmãos que, fundamentados na fé, afirmam que a prática da doação de órgãos não pode acontecer porque Deus pode realizar o milagre da ressurreição. E há os que não estão de acordo porque entendem que, no momento da ressurreição, o órgão doado fará falta. Em meio a tantos questionamentos, como devemos agir? Então, em primeiro lugar, deve-se ficar claro que, segundo as Escrituras Sagradas, na ressurreição não haverá nenhum problema quanto à ausência de um órgão. O apóstolo Paulo aos Filipenses foi taxativo, conforme encontramos em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, a pergunta retoricamente feita por Paulo em relação à ressurreição, encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, que diz: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Pode ser reformulada pelas pessoas contrárias à doação de órgãos hoje da seguinte forma: se doarmos os nossos órgãos, que tipo de corpo teremos? O apóstolo Paulo inicia sua resposta dizendo: insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra, conforme o versículo 36. Em seguida, o apóstolo ratifica: meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter imortalidade, pois este corpo mortal precisa se revestir com o corpo que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se revestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não morre, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Conforme encontramos do versículo 50 até o 54. Portanto, o corpo que ressuscitará é o corpo humano, sim, mas de forma perfeita, gloriosa e espiritual. Em segundo e último lugar, a vida cristã deve ser caracterizada pelo amor. Se amamos, não teremos problemas de doar nosso órgão em favor do próximo. O Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, conforme encontramos em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Para concluirmos essa nossa breve lição, se você estivesse em um hospital
ou mesmo em casa, dependendo de um órgão para sobreviver, ficaria feliz se recebesse de forma generosa uma doação, certo? Então, imaginando que a sua resposta seja positiva, vamos finalizar refletindo nas palavras de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.